Muito boa tarde a todos. Meu nome é Ivan, sou trabalhador desta casa e hoje nos cabe abordar um tema muito apropriado para tempos de pandemia, um tema que está na obra de Joana de Ângeles, de Valdo Pereira Franco, Seja Feliz Hoje. E o assunto é Jovens Eternos. Iniciamos a abordagem deste tema com uma prece, agradecendo a Deus nosso Pai pela oportunidade da vida, nas condições em que estivermos nela, porque é através destas reencarnações que temos a oportunidade de nos livrarmos das imperfeições que temos e adquirirmos a prática nas virtudes daquilo que Jesus ensinou. Estejamos todos em paz, que assim seja. O que é um jovem? Mais propriamente, dentro do tema, um jovem eterno. A figura jovem dos espíritos já mais elevados é uma característica constante. Estes espíritos bons que se desprendem do corpo físico em idade avançada, normalmente não usam uma aparência jovem para se apresentarem a nós, quando isto é necessário. Por quê? Porque, muito provavelmente, a aparência deles, quando jovem, para nós é desconhecida. A aparência mais comum é esta mais próxima da encarnação, já da meia-idade para o fim, né, da vida do corpo físico. Então, é isso que eles fazem. Uma questão de identificação mais rápida por parte de nós, que ainda estamos sujeitos às limitações da matéria, e por desconhecimento da situação, das características físicas quando eles eram jovens. Mas há um outro aspecto sobre a juventude, que é também muito interessante, ligado à jovialidade. Enquanto que juventude para o corpo físico é um estágio entre a vida da criança e do jovem adulto, a jovialidade é uma característica, um traço de caráter que diz respeito ao comportamento do indivíduo face às coisas do dia a dia, sejam elas de nenhuma dificuldade, sejam, porque aí é fácil ser jovial, né? Sejam elas de média dificuldade, aqui as coisas começam a ficar ligeiramente diferentes, né? Seja diante das grandes dificuldades da vida. A jovialidade, pois, é um traço de caráter que identificamos em pessoas que, apesar dos problemas pelos quais passam e da gravidade dos problemas pelos quais passam, encaram toda essa situação com um bom ânimo, com disposição, com um sorriso nos lábios, sempre com uma palavra amiga para oferecer a alguém que chegue em situação difícil. Convenhamos que, em tempos de pandemia, ser jovial carece de esforço. Carece de esforço porque, por vezes, nós não temos esta característica dentro de nós. Sabemos que o otimismo é desejável.
O otimismo desperta em nós forças, condições para que façamos o que tem que ser feito, bem feito, e nos desincumbamos das tarefas com mais leveza. Já o pessimismo, não. Existiu um desenho animado onde uma figura, uma das figuras falantes era uma hiena cuja fala era mais ou menos sempre a mesma, né? Ó dor, ó vida, ó mundo cruel, isto não vai dar certo, eu sinto que não vai dar certo. E às vezes invertia um pouco a ordem dessas palavras, mas era isso aí sempre. Um indivíduo ali no desenho com características sombrias, negativas, sempre se vendo sem as forças para superar as dificuldades da história apresentada. Temos espíritos encarnados na face da Terra que agem bem assim, são assim, e precisam se modificar. Aqui, nesta cultura do mundo ocidental, judaica, por ter origem num cristianismo que nasceu na Judéia, de cultura greco-romana, nós temos a figura de Jesus. E, pelo que sabemos, Jesus sempre mostrava àqueles que rodeavam uma face serena, tranquila, e por vezes até sorria daquilo que os apóstolos os encontravam como dificuldades do caminho. Riu quando convidou Pedro a caminhar sobre as águas e o levantou, porque Pedro afundou, não acreditou ter condições de andar sobre as águas como o mestre e ia afundando. E ele estende a mão e ergue Pedro. E diz o quê? Por que não fazes isto? Porque não tens fé, não acreditas. Todo aquele que crê nas suas possibilidades leva adiante os seus propósitos. Todo aquele que tem propósitos para o bem e crê que pode realizá-los, atinge os seus objetivos. Ora, se aqueles que são maus, de má índole, conseguem atingir seus objetivos quando movimentam suas forças na direção daquilo que querem, imaginemos nós o que nós podemos fazer crendo em Deus, crendo em Jesus e movimentando as nossas forças, os nossos potenciais para o bem. Que seja o nosso próprio bem, que seja o bem dos que estão mais próximos de nós, que seja o bem daqueles com quem não temos nenhuma outra relação além de um conhecimento superficial. Nós podemos. Se temos uma predisposição ainda natural para, diante de qualquer coisa, ter uma ideia negativa a respeito, uma apreciação negativa a respeito, este é um comportamento que pode ser mudado. E pode ser mudado a partir do momento em que nós identificamos isso em nós. Por quê? Uma vez identificada essa característica em nós,
o trabalho para modificá-la é nosso e de mais ninguém. Se movimentamos nossos esforços para nos modificarmos nesta questão, podemos tranquilamente confiar em Jesus, porque ele disse: se tu te esforçares, o céu virá em teu auxílio. E aquilo que por vezes aparece para nós como algo que não conseguiremos realizar, como algo que não conseguiremos atingir, diante do nosso esforço, da nossa boa vontade, da nossa perseverança e, por que não, da nossa alegria, ora, os espíritos amigos se somam aos nossos esforços para que o nosso objetivo seja atingido. Isso acontece em questão de segundos? Não, porque é um comportamento que temos que modificar em nós. É uma tendência que temos que modificar em nós. E essa tendência, provavelmente, se chegou a esta encarnação conosco, ela já esteve presente e bem mais forte em encarnações passadas. Todos os comportamentos que identificamos em nós, que precisam ser modificados porque estão em desacordo com os ensinamentos de Jesus, nós já cansamos de praticar em encarnações passadas, e chegamos à encarnação presente, ainda com algumas dificuldades, porque em encarnações anteriores não as vencemos. São dificuldades que, por algum motivo, precisamos eliminar de nós. Não há quem passe pela superfície da Terra sem errar. Quem fez isto foi Jesus Cristo. Todos os mortais que o precederam e que o sucederam na estada aqui erraram em algum ponto. Não tem importância. O erro faz parte da tentativa do acerto. Então, por aproximações sucessivas, nos esforçando para acertar, nós erramos cada vez menos. Mas tem que haver o esforço. Tem que haver boa vontade, tem que haver perseverança. Muitas vezes estamos cercados por pessoas que nos perguntam como é que nós conseguimos manter um sorriso nos lábios, passar calma, tranquilidade, equilíbrio em momentos de absoluta confusão. Essas pessoas percebem algo em nós que exteriorizamos, às vezes para encobrir que estamos vivendo o mesmo tormento que elas. Mas por uma questão de autoeducação, já conseguimos neutralizar a exteriorização dessa confusão que está dentro de nós. E como mostramos para elas um sorriso, uma expressão de calma, de tranquilidade, de harmonia, de confiança, essas pessoas que estão à nossa volta, umas mais, outras menos, vão se tranquilizando, vão se harmonizando, vão, digamos assim, absorvendo aquilo que eles pensam ser verdadeiro em nós. E começam aí uma modificação de si mesmos. Isso faz parte do nosso progresso individual e coletivo, né?
Tem um provérbio nosso que diz que passar pela experiência das coisas e vencer é demonstrar inteligência, né? Agora, aprender com a experiência dos outros é sabedoria. Certamente quem cunhou esse provérbio era adepto fidelíssimo da lei do menor esforço, né? Melhor aprender com o erro alheio do que passar pela mesma situação, pelos mesmos apertos. Então, olhando a experiência alheia, que julgamos desagradável, que julgamos não servir para nós, guardamos esse ensinamento como algo que nós não precisamos fazer, não devemos fazer, porque as consequências já foram ali demonstradas. E aí aparece também a vontade de aprender, a vontade de estar voltado para o mundo exterior, capturando aquilo que é um bom ensinamento, que nos conforta, que nos tranquiliza, que nos auxilia a melhorar, e rejeitando o resto. Não é? Às vezes, sem o saber, praticando o ensinamento do apóstolo Paulo, que dizia: examinem tudo, retenham o que é bom, descartem o resto. Porque, embora as coisas boas possam vir a ser boas para todos nós não as absorveremos nas mesmas doses. Porque as doses que cada um de nós pode suportar é diferente. Esse absorver as coisas boas implica um desejo, uma vontade de modificar a si mesmo. E, por vezes, podemos nos surpreender em situações onde constatamos que somos muito apegados àquilo que somos. Quanto mais apego àquilo que somos, maior a dificuldade em se modificar na direção do bem. É fácil falar? Sim, é fácil falar. É difícil praticar? Sim. Porque para praticar requer atenção àquilo que estamos fazendo, requer atenção àquilo que estamos pensando, requer atenção àquilo que estamos sentindo e requer também muita atenção à nossa vontade. Lembrando que somos seres constituídos de pensamento, sentimento e vontade. O ideal, que é difícil de ser alcançado, porque conforme o ensinamento de Jesus, a perfeição não é deste mundo, mesmo depois que venhamos a passar a ser um planeta de regeneração, ainda a verdadeira felicidade não será deste mundo. Mas, então, nós precisamos estar atentos ao que se passa no nosso pensamento, ao que se passa nos nossos sentimentos e ao que se passa com a nossa vontade, para quebrar estas barreiras, quebrar essas dificuldades que temos para caminhar em direção ao bem. Isto serve para que nos reconstruamos a nós mesmos, abandonemos nossos erros, abandonemos nossas percepções negativas das coisas, abandonemos um pessimismo que por vezes parece orgânico em nós.
não é orgânico, com certeza não é. Pode ter reflexos no nosso organismo físico, mas orgânico não é. Ele é espiritual. Foram conquistas do nosso espírito com os aprendizados do passado. E que hoje, graças à evolução que já fizemos, com o apoio dos espíritos que estão interessados na nossa evolução, temos condições já de começar a, se não eliminar, dar uma boa desbastada, né? Porque, afinal, precisaremos de várias reencarnações ainda até atingirmos o melhor nível de perfeição possível para um espírito encarnado neste planeta. Sonhamos com um mundo de regeneração? Sonhamos. Almejamos isto? Sim. Qual é o esforço que estamos fazendo para isso mesmo? Olhando no curto prazo, por vezes, parece que nenhum. Olhando de longe, já temos uma caminhada. E temos informações a respeito. Né? Segundo Chico Xavier, em 2057, termina a emigração dos espíritos que, digamos assim, causam confusão aqui na nossa vida física. 2057. A mudança será algo radical assim do dia para a noite? Não. Será algo paulatino, devagar. Né? Desde o ano 2000 já não encarnam espíritos atrasados no planeta, também informação de Chico Xavier, dada a Geraldo Lemos. Então, agora, daqui a mais 10, 11 anos, estes trintões estarão começando a mostrar serviço para a sociedade, a que vieram, né, acelerando o nosso progresso moral e material. E essa perspectiva que a espiritualidade nos aponta, através das informações que passa para nós, nos dá uma confiança, a certeza de que viveremos dias melhores. Alguém questionará hoje, mas por que a pandemia? Bem, já que um número apreciável de espíritos deve emigrar da Terra para seguir seu aprendizado em outro lugar, melhor que eles desencarnem através de uma pandemia do que através de uma guerra. Porque as consequências da pandemia são mais ou menos previsíveis. As consequências de uma guerra, não. A grosso modo, é isso. Uma guerra provoca aos nossos olhos muito mais destruição, não só destruição física, mas também destruição de personalidades, de espíritos que se desequilibram quase que totalmente com o horror que uma guerra propicia do que uma pandemia. E conforme informações dos espíritos, isso foi negociado. Não tivemos a Terceira Guerra Mundial, que seria uma guerra atômica. E sabemos muito bem, pela amostra que aconteceu ao final dos anos 45,
com as bombas nucleares largadas em Hiroshima e Nagasaki, o que seriam as consequências de uma guerra nuclear, numa escala planetária. Então, para que nós tenhamos a oportunidade de enfrentarmos as nossas dificuldades de inteligência, as nossas dificuldades de sentimentos, e enfrentarmos a nossa vontade para seguirmos no caminho do bem, melhor que seja assim. Havia alguma outra alternativa? Não pelo fato de sermos o que somos. E daí a necessidade de mudarmos. Daí a necessidade de mudarmos. Os livros de Chico Xavier demonstram que quando desencarnamos, não há grandes modificações do nosso caráter ou do nosso conjunto de características. Somos o que somos, com as virtudes e os defeitos, com os gostos e os desgostos. Mas existe para a Terra um plano divino. E quem nos anunciou esse plano divino foi Jesus, dizendo que céus e terras não passariam até que se cumprisse o último iota e o último ponto. E qual é o significado disso? Nosso planeta abrigará uma vida física até que nós estejamos em condições de migrarmos para um outro planeta que já está em condições melhores. Pode ser que daqui a uns 3 milhões de anos, né, em função das condições do sistema solar, esta nossa pequenina bolinha azul, que gira em torno de um Sol, se torne um planetinha aventuroso, vamos dizer assim. Assim como os espíritos dizem que hoje são Saturno e Júpiter. Júpiter, o mais evoluído de todos do sistema solar, Saturno em segundo lugar. Mas até lá nós temos que lidar com as nossas dificuldades do dia a dia hoje. A doutrina é consoladora? Sim, é consoladora. Temos que ter esperança quase como obrigação e também aí efetivamente como obrigação trabalharmos para melhorarmos a nós mesmos. E o grande ensinamento de Jesus para nós, que ele repetiu várias vezes, está descrito na Lei Natural, primeiro capítulo da parte 3 do Livro dos Espíritos: não faças ao outro o que não queres que o outro faça a ti. É claro, é simples. E nós não conseguimos colocar isto em prática, sem esforço. Ainda precisamos nos esforçar para isso. Aí, deste ponto, até nós colocarmos isso em prática como um ato reflexo, eis o caminho que nós temos que trilhar para evoluir. É justo? É justo. É muito justo. Isso nos dá uma pálida ideia do que vem a ser a lei de justiça, à qual estamos submetidos. Ainda precisamos nos esforçar para melhorar. E por isso temos Jesus. Por isso o exemplo nos foi dado por ele. Por isso o ensinamento, segundo ele mesmo, foi apenas reunido em feixes, porque estava esparso pela humanidade. E com esse conjunto de conhecimentos, nós temos já as ferramentas necessárias ao nosso autoaprimoramento.
Vamos lembrar, não há como modificar um indivíduo de fora para dentro. O nosso processo de aprendizado é ter conhecimento, depois aceitar o conhecimento que temos, e o terceiro passo, começar a aplicar o conhecimento que nós aceitamos. Como nós conhecemos por partes, daquilo que nós conhecemos, aceitamos uma parte, ficou menor ainda, e colocamos em prática uma parte menor ainda, temos um longo caminho pela frente. Mas o caminho é de esperança. É de se acreditar nele. É de se movimentar a nossa boa vontade e o nosso esforço para nos aprumarmos. E aí sim, demonstrarmos àqueles que estão à nossa volta aquela jovialidade, aquela paz interior, aquela boa vontade, independente da idade que tenhamos. Vamos encaminhando para o fim desta brevíssima análise desse tema, agradecendo a Deus pela vida. Senhor, à medida que vamos envelhecendo, compreendemos que, embora o corpo físico às vezes não responda mais às ordens do cérebro, em função das dificuldades naturais do envelhecimento, nosso cérebro não envelhece. As nossas ideias não envelhecem. O cérebro até pode envelhecer, né? Mas as ideias não. E essas ideias vêm do espírito. Um espírito que, à medida que vai se despojando da materialidade, aparece para nós jovem, formoso, luminoso, que afinal é o destino de todos nós. Pedimos força, pedimos coragem, pedimos apoio para que caminhemos nesse caminho. Caminhemos com passos firmes, demonstrando que efetivamente estamos engajados no autoconhecimento, na melhora de nós mesmos. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos, permaneçamos todos em paz, que assim seja.